Só confirma para mim, tá bom? Tá bom, vai lá. Aí vai aparecer uma tela grande. Sim. Tu clica em cima de onde tem uma imagem, possivelmente é a tua tela. Aí vai acionar a opção em azul de compartilhar. Não. Apareceu? Não. Clique em cima dessa tela branca que apareceu, no meio dela, assim. É ruim, porque eu não tô tendo a visão. Não? Peraí, eu vou fazer aqui. Aí eu vou bater uma foto, porque não vai dar para vocês verem. Aí eu vou colocar no grupo essa foto, tá bom? Tá bom, Kelma? Tá bom. Aguarda aí. E olha o grupo. Tá, meu filho tá me ajudando aqui. Ah, beleza. Mas eu vou bater uma foto. Fica. Já tá aparecendo, professora? Ah, já tá. Meu filho me ajudou. Beleza, é assim mesmo. A gente apanha um pouquinho. Mas a gente tem que ir testando, a gente nunca vai aprender. Verdade. Então, assim, boa noite, pessoal. Nosso trabalho é sobre riscos ergonômicos, né? E ele está dentro dos mapas de risco, que é o amarelo, que não deixa de ser tão importante quanto os demais, tá? E ele é composto pela Carlene, a Catiane, a Keila, eu, Kelma, a Larissa e a Lucilene, tá? Então, assim, a gente vai começar a falar sobre o risco ergonômico. Mas, assim, antes de iniciar, a gente precisa saber o que é ergonomia. Então, a ergonomia é todo aquele procedimento de cuidado que tem fora e dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, quando tem essa busca desse desenvolvimento dessas ações, informações, isso permite transformar o trabalho, mas quando não há essa informação e essa busca, ocorre isso, que são os riscos. Então, o que são os riscos? São qualquer circunstância de trabalho que, por motivo psicológico ou fisiológico, que causem desconforto ao trabalhador. E, assim, não é muito fácil de identificar. Às vezes a gente acha que é, mas não é, entendeu? Mas, assim, então, como que eu posso identificar? Ele, às vezes, precisa de uma, como é que eu posso falar? De uma forma elaborada dentro do ambiente de trabalho, uma conversa, às vezes até mesmo reuniões, entendeu? Aquelas reuniões informais, até formais, que ocorrem no dia a dia, no trabalho, até uma conversa com um colega, entendeu? Isso vai estimulando, vai vendo o que está faltando naquele ambiente de trabalho. Então, assim, eu estava pesquisando e eu vi, né? Eu nem sabia, na verdade, que tinha essa parte que é desenvolvida pela análise ergonômica, né? Que é a AET, que trata-se de um documento, né, que analisa e avalia. Eu pensei que era só aquelas questões das reuniões mesmo, né, e eu fui aprofundando e fui vendo que não é só assim que acontece. Então, tem toda uma elaboração técnica realmente que tem esse cuidado com o trabalhador. Só que, vejamos, não são todas as empresas que visam esse conforto do trabalhador, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Às vezes, a gente mesmo tem que sentir que tá pesando alguma coisa na gente e, tipo assim, ver onde está doendo e poder reclamar e poder levar para frente para tentar solucionar. Então, assim, o que pode ser considerado os riscos, né? Uma postura inadequada, o trabalho repetitivo, a jornada de trabalho muito longa, a iluminação inadequada, o ritmo acelerado de trabalho, o levantamento de peso e transporte manual. E nós vamos estar abordando cada um deles. Eu acho que eu estou nervosa, não é muito comum, mas hoje é válido. Então, assim, a colega Carlene, ela vai falar um pouco da postura inadequada e no decorrer eu vou complementando a fala mais para o final, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite, turma. Eu sou Carlene e vou estar falando um pouco sobre... Desculpa. Eu vou estar falando um pouco sobre a postura inadequada. A postura inadequada, ela está associada com a falta de harmonia, né, entre a estrutura do corpo com a coluna, né? A má postura, ela não tem consequências apenas em
estética, né, na beleza, por exemplo, se eu ficar muito tempo, você ter problema na coluna, vou ficar um pouco torta, um pouco tensa, não é só isso, ela traz muitas consequências, umas elas são sentidas logo, né, dor de cabeça, dor nas costas, pescoço, cansaço, até eu não sabia disso, limitação na respiração, problemas digestivos, cálculos renais, alterações no humor. Outra coisa que eu não sabia também, que altera o humor, a má postura, acho que devido dores, cansaço no corpo, isso, né? Aí causa sono, dores nos pés. Aí tudo isso é causado pela má postura, né? Tanta gente sentada, as pessoas que trabalham em computador, em escritório, essas coisas, aí, então elas ficam mais propícias a ter dor na coluna, muito pescoço baixado, forçando muito, a visão, tudo, aí encadeia várias coisas. Aí até nas outras profissões, no servente, varrendo, limpando, porque eu vou dar um exemplo por mim. Quando eu trabalhava numa área de limpeza, eu tinha muito problema na coluna. Aí eu não sabia que era isso, essa dor. Às vezes até não respirar, limita a respiração da pessoa. Problemas renais, eu comecei a ter dores nos rins, eu não sabia o que era. Eu acho que tudo um vício da pessoa, não ter aquela postura adequada, se senta de qualquer maneira, trabalha de qualquer maneira, e a pessoa tem que se corrigindo enquanto é cedo, porque mais lá na frente não vai desencadear só uma dor de cabeça, vai ter hérnia de disco. Eu não sei se é a mesma coisa, porque eu não pesquisei hérnia de disco, bico de papagaio, que chama. Não sei se é a mesma coisa, mas é isso. A má postura ela tem sérias consequências na postura inadequada. Aí é isso, professor. Boa noite, professora. Eu sou a Larissa Araújo. Eu vou falar um pouco sobre a longa jornada de trabalho, né? A senhora está me ouvindo, professora? Esqueci. Estou ouvindo, sim. Sim. Seja qual for o risco ergonômico, né, que possa acarretar dentro do trabalho, ele vai ser agravado pela longa jornada de trabalho. Na Constituição fala que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, né, e 44 horas semanais. Só que tem algumas empresas que é ilegal, né, que faz com que o trabalhador ultrapasse esse horário. E se por um acaso as empresas ultrapassarem esses horários, elas podem ser sujeitas a ter processos trabalhistas. E o trabalhador, ele vai ter que receber todas essas horas extras e ele vai ter direito no contrato dele encerrado com todos os seus direitos e todas as suas verbas rescisórias, né? Aí tá. Mas quem mais sofre mesmo com essa jornada de trabalho longa é o trabalhador em si, né? Que apesar de haver uma compensação financeira pelo esforço extra, porque ele está fazendo um trabalho extra, mais por causa do valor financeiro, né? Aí ele apesar tudo dessa... Eu estou muito nervosa, mas tudo bem. Dele ter uma compensação financeira, mas vai impactar diretamente na sua saúde física e mental. Aí pode agravar se o trabalhador tiver doença já de hipertensão, problemas cardíacos e saúde mental.
isso pode se agravar, né? E além da ansiedade e a própria depressão também. Calma aí que eu vou ligar minha câmera aqui. Eu acho que eu fico melhor se ela vai aparecer. Pois é, professora, mas além disso tudo que eu falei, também está relacionado às relações pessoais, né? Porque a longa jornada de trabalho, o trabalhador ele pode ficar estressado e tal, e isso vai além disso tudo, também vai nas relações de trabalho dele, pessoal, cultural, entendeu? Tudo isso influencia na longa jornada de trabalho dele, porque ele não vai ter tempo para fazer mais nada, né? Ele não vai ter o lazer, não vai ter a companhia da família, fazer o que ele gosta, né? Porque tudo isso é saúde também. Aí ele só vai querer saber do trabalho, o trabalho não vai mais fazer nada da vida, né? E, consequentemente, vai acarretar e vai agravar várias doenças que ele possa ter. E é isso, estou um pouco nervosa, mas foi. E é isso, professora. Obrigada. Olá, boa noite, professora, boa noite aos colegas. Eu me chamo Catiane e irei falar um pouco sobre a iluminação inadequada, que também é o tema, né, do assunto da nossa pesquisa, que se enquadra nos riscos ergonômicos. Eu vou falar sobre a iluminação inadequada. Pois bem, a iluminação, ela tem um impacto muito grande na vida e na saúde do trabalhador. Existem normas que regulamentam essa distribuição de luminosidade, mas são normas exigidas por quê? Porque o grau excessivo de luz, tanto para mais quanto para menos, ele é considerado um risco ao trabalhador ou a uma equipe. E esse tipo de risco, ele se enquadra no risco ergonômico, que é o tema do nosso assunto apresentado. A iluminação feita inadequada, por exemplo, ela reduz a segurança no ambiente do trabalho, ou seja, esse colaborador, ele fica sujeito aos riscos, né? E tanto o excesso de luz quanto a falta de iluminação, ela pode causar para esse indivíduo problemas de visão, ela pode vir causar também para esse indivíduo queda ao rendimento e pode causar também até mesmo um acidente de trabalho, por falta dessa iluminação. Por isso, o Ministério do Trabalho, ele tem a função de fiscalizar o ambiente de acordo com como exigem as normas da NR17, mas, assim, o que é a NR17? A NR17, elas são normas regulamentadoras que servem para proporcionar o máximo de conforto e de segurança ao desempenho e a esse trabalhador ou a essa equipe. Irei citar aqui que eu copiei 3 exemplos que a NR17 estabelece, né? 3 exigências. O primeiro, em todos os locais de trabalho, deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza dessa atividade no qual esse trabalhador está exercendo. E o segundo exemplo sobre a iluminação geral. Ela deve ser uniformemente distribuída e difusa. E o terceiro exemplo que eu copiei aqui é sobre a iluminação geral ou suplementar, que deve ser projetada e deve ser instalada de forma a evitar, quer dizer, ofuscamentos, a evitar reflexos, a evitar qualquer tipo de incômodo para esse trabalhador, sombras ou então contrastes excessivos. Porque, como eu estou explicando, né, a iluminação ela tem que estar adequadamente conforme para que venha trazer para esse trabalhador
a vista dele para que não venha a arrecadar problemas depois, né? Ele tem que estar nítido ali no ambiente de trabalho. A iluminação inadequada, ela pode provocar os colaboradores, tanto em nível excessivo, como eu falei anteriormente, excessivo de luz, como em níveis insuficientes. Problemas. Irei citar, por exemplo, problema de visão, dores de cabeça, estresse. Além também de levar a esse trabalhador à ocorrência de acidentes de trabalho, né? Então, tudo isso faz com que esse trabalhador ou essa equipe venha a correr esse risco por falta de iluminação inadequada ali no ambiente. E acredito que é isso aí, professora. Vou passar para a próxima colega aí. E o meu tópico, eu vou falar do trabalho repetitivo. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim. Eu vou falar sobre a LER. LER. Elas são lesões por esforços repetitivos. As grandes causas dos prejuízos para os trabalhadores e para as empresas. Algumas das atividades que podemos ver que elas são atingidas são os operadores de caixa, são os caixas do banco, dos supermercados, os digitadores, telefonista e o teleatendimento, todos os trabalhadores de linha de montagem de produção e todas as demais atividades que exigem esforços repetitivos e aquelas manutenções prolongadas de postura, porque às vezes a gente vê que a gente passa muito tempo sentado de forma totalmente errada, né? Sem postura, por várias horas, vários tempos, e isso acaba prejudicando. E aí vocês me perguntam, como é que a gente deve prevenir para que isso não venha a acontecer, para esse trabalho ser um trabalho repetitivo, mas que não venha a afetar na nossa saúde? A gente tem que usar o mobiliário adequado. Qual é o mobiliário adequado? Uma cadeira adequada, sentar de forma adequada, né? De vez em quando levantar, fazer movimentos, para que o nosso corpo ele não fique com atrofiados, né? Sempre a gente tem que, de qualquer forma, corretamente, e adotar uma postura correta, mesmo sendo em pé, sentado, e também manter uma postura adequada para esse trabalho não se tornar tão repetitivo assim, tá? Essa é a minha parte do meu tópico e eu vou passar agora para a nossa amiga Keila. Boa noite, meu nome é Keila Regiane. Eu vou falar um pouco do levantamento e transporte manual de peso. Realizar o levantamento ou movimentação manual de cargas é uma atividade de risco para a saúde física do colaborador, pois quando é exercida de maneira errada, pode provocar lesões no seu sistema músculo-esquelético. Aí eu estive observando aqui, professora, e eu vou falar um pouco da forma correta de você fazer um carregamento e levantamento de cargas. A forma correta de fazer um carregamento e levantamento de cargas, tanto para homens quanto para mulheres, é flexionando os joelhos e mantendo a coluna ereta, para evitar no futuro desenvolver uma hérnia de disco, um bico de papagaio ou uma artrose. Outra situação que eu observei, que é sempre bom você lembrar e fazer, é necessário sempre usar os EPIs como luva. A luva serve para evitar acidente com perfuro cortante e materiais abrasivos, porque às vezes você vai conduzir algum objeto que tem algo que pode te machucar, e aí você ser lesionado sem necessidade. Se você tivesse uma observação e usasse o EPI necessário, não aconteceria isso. As botas, para manter os pés firmes. Às vezes você vai conduzir uma carga
em um ambiente liso. Aí corre o risco de você escorregar. E evitar sofrer lesões também, que pode vir cair um objeto em cima dos pés. E também eu estive observando, um artigo que eu estava lendo, 198, que o peso mínimo para homem carregar é 60 quilos e para mulheres 25. Essa foi a observação que eu fiz, professores. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre outro tópico, que é o ritmo acelerado de trabalho. Na verdade, eu vou até colocar exemplos de uma situação que eu já vivi, que é muito válido, essa questão de trabalhar naquele ritmo acelerado, de não ter tempo para nada, entendeu? E a gente achar que só a gente adequar o tempo, organizar o trabalho, resolve. Não resolve, assim. Então, é muito aquela questão, assim, quando o corpo, o que a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Então, assim, eu vejo muito dessa forma, porque me acarretou muitas situações e eu peguei esse tópico justamente por isso, para ser mais fácil para eu até estar explicando, porque eu tive retenção de líquido pelo meu ritmo acelerado de trabalho, pela falta de tempo, por não conseguir associar uma coisa a outra e achar que acelerando eu conseguia ter mais produtividade, onde eu estava totalmente equivocada. Então, assim, eu tive gastrite e o meu tratamento foi caro, então eu comecei a perceber que não é válido, às vezes, você se anular por conta do trabalho, você também tem que pensar em você, entendeu? Você tá ali para contribuir com a empresa? Tá, mas antes de tudo, você tem que pensar em você como ser humano, entende? Então, assim, eu custei muito para entender isso, até quando eu adquiri esses problemas de saúde, onde me trouxe estresse dentro de casa, eu quase que fiquei depressiva, eu tive a gastrite, eu tive retenção de líquido. Então, assim, quando eu comecei a ver minhas pernas incharem, a ver que eu não conseguia nem ter aquele parar um pouquinho para tomar água, sabe, gente? Tomem água, por favor. É muito sério isso. Então, assim, é um alerta que eu faço sempre, porque às vezes a gente diz assim, bebe água, mas aquela coisa tão acelerada que às vezes a gente se prende tanto àquele momento de trabalho, querer mostrar uma produção, mostrar que é eficiente, mostrar que sabe, mostrar que isso, mas e aí? E o corpo da gente? Então, eu digo assim, não existe ninguém substituível nessa vida. Então, a gente tem que pensar na gente como ser humano, tem que ver que a gente vai adoecer, se adoecer, vai ter outra pessoa que pode ocupar o nosso lugar. Então, eu digo, cuidem da saúde, porque a saúde da gente é muito frágil, entendeu? A gente sabe que a gente tem aquelas tarefas, tem aquela cobrança, mas eu acho que o diálogo, a conversa com a tua equipe, aquele feedback que tu tem com a tua equipe, como tu te comporta, como tu se associa com as pessoas que estão ali no teu trabalho, isso favorece muito. Então, assim, o que foi que eu fiz para que eu melhorasse? Claro, eu fiz todo o tratamento da questão da gastrite, que não foi fácil para mim, foi bem sofrido, e a questão do problema nos rins que eu tive devido à retenção de líquido foi bem dolorido também, porque eu tive que fazer tratamento. Então, assim, eu busquei fazer coisas que me levassem, sabe, para cima, porque eu estava ficando depressiva, eu estava ficando com autoestima baixa, eu estava com uma irritabilidade muito grande. Então, assim, eu não sei se encaixava um pouco naquela da síndrome de burnout, mas, assim, era quase que parecido. Então, quando há esses sintomas, é bom você procurar um profissional, ou então, assim, procurar pessoas, assim, da sua casa, para você fazer um lazer, fazer uma viagem, fazer coisas que se distraiam, para que te favoreçam, para que tu leve uma vida melhor, porque é muito difícil, gente. Olha, trabalhar é bom, mas a gente tem que trabalhar, tipo assim, dando um pouco a cada dia, mas assim, conforme o corpo da gente vai dando para fazer, porque o acelerar não quer dizer que você seja eficiente porque você é acelerado, você pode ser tranquilo e fazer seu trabalho com eficiência. E antes de entender meu corpo reagir dessa forma, eu achava que não, eu achava que eu trabalhando rápido, eu fazendo tudo rápido, eu ia, sabe, ia terminar rapidinho, ia fazer, não. Então, houve essa situação comigo e foi bem dolorosa, mas faz parte, né? Então, assim, o que pode acontecer? Como eu falei, né? Pode existir aquelas questões para melhorar a ergonomia no trabalho. Pode haver as ações, que são a ginástica laboral, né?
equipamentos, cadeira de suporte, vou complementar a fala das colegas, entendeu? E o tapete, olha, hoje particularmente eu coloco a minha cadeira bem reta. Por quê? Porque eu já fico com medo de ter outra síndrome, outro problema de saúde, então eu já me policio muito no meu ambiente de trabalho por conta disso. Então eu já verifico tudo. Não é uma questão de neura, é uma questão de prevenção. Eu já me previno, eu já busco melhoria, entendeu? Às vezes eu pergunto para o meu colega, tu tá bem confortável nessa tua cadeira, tá faltando alguma coisa, mas é por uma questão de preocupação mesmo, entendeu? Porque já aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com outras pessoas que estejam ao meu redor. E assim, eu trouxe uma reflexão, trabalhar para viver ou viver para trabalhar? O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Então, é aquela situação que eu falei. A gente trabalha muito e, às vezes, não se cuida, e quando a gente vê, se torna mais caro ainda. Por quê? Porque tem um tratamento, tem todo aquele processo que precisa ser feito. Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado, de alguma forma, a falar sobre ergonomia, tá? E, enfim... Obrigada, meninas. Parabéns, viu? Muito bacana a apresentação de vocês. Contribuiu bastante, muito mesmo. Quem assistiu, acompanhou desde de vocês, deu para a gente fazer uma boa análise, uma boa reflexão com esse teu final aí de depoimento. É muito válido falar isso, principalmente para a gente aqui que está em início de carreira, né? Todos nós vamos ser colegas de trabalho aí, e a nossa profissão, ela acarreta muitas sequelas, muitas doenças físicas e mentais, como a gente já vem falando, e como vocês colocaram também, muito bem colocado na apresentação. É muito válido compartilhar a experiência e se preocupar com quem está do nosso redor, igual você colocou no seu relato, né? Porque vai ter sempre alguém para substituir. A empresa sempre despede, se for o caso, e contrata uma nova pessoa. O mercado tá cheio aí. E a nossa saúde, não. Então, a empresa, ela é, sim, obrigada a dar estrutura, como vocês falaram no decorrer da apresentação de vocês, quanto a cadeira boa, a mesa na altura adequada, iluminação correta, todos os fatores que vocês já trouxeram para a gente. É obrigação da empresa, da instituição, fornecer isso para que não gere sequelas nos trabalhadores. E não é essa sequela agora, é a longo prazo. Não é, hoje eu estou com dor de cabeça. Não é hoje. É o que isso repetidamente, vários anos, vários meses, vários anos, naquela empresa, naquela função, vai me acarretar quanto trabalhador. Tá? Então, muito bacana mesmo. Parabéns, tá? Vamos lá para o grupo 5. É o grupo do Mike, Marcelo, Maria Francisco, Maria Jacineide, Maria Rita, Marliane e Marilane. Tá todo mundo aí? Eu tô. Vamos. Estou aqui. Podem compartilhar o material de vocês, tá? Fiquem à vontade aí, já tá por conta de vocês. Mike, por favor. Só um momento aí. Tá bom. Ok? Boa noite para todos aí. Assim, pelo visto, não, o nosso grupo não teve slide, né, não vai ter slide, porque, na verdade, não foi feito, mas assim, a gente vai falar aqui, né, com relação ao nosso trabalho, que é sobre infecção hospitalar, né? Já que eu vou começar aqui, então eu vou apresentar aqui a equipe, que a senhora já falou aí, né? Mas não custa nada a gente lembrar novamente, né? Que é o Mike, no caso sou eu, o Marcelo, Maria Francisca, Maria Jacineide, Maria Rita, no caso, Marliane, e eu acredito que é Marilane dos Santos, né? Então, eu vou falar aqui a introdução aqui com relação ao assunto, né? O tema aqui,
que dizem assim, esse trabalho refere-se ao termo de infecção hospitalar, mais especificamente sobre o que é a doença e como identificar seus sinais, tá? Quais as causas, maneiras, ciclos de prevenir, quais as pessoas correm mais risco de adquirir a mesma como efeito e controle da doença. O objetivo desse trabalho é apresentar informações que serão de valor no dia a dia como técnico de enfermagem e que ampliarão nossa aprendizagem, o que será muito útil futuramente. Tá? Isso aqui foi a introdução e agora eu vou ler aqui o tema, né? O que é infecção hospitalar e depois eu vou falar um pouquinho também sobre o que é infecção hospitalar, ok? Então, diz assim, o que é infecção hospitalar? Qualquer tipo de infecção contraída pelo paciente dentro do hospital ou mesmo depois da alta. É definida como infecção hospitalar. Uma visão mais recente da infecção hospitalar é substituir o termo por infecção relacionada à assistência à saúde, que é bem mais abrangente, inclui infecções relacionadas a procedimentos ambulatoriais, cuidados em domicílios e até as adquiridas por profissionais da saúde durante o desempenho de suas funções. Adquirir uma infecção hospitalar não é incomum. No hospital é comum um centro de bactérias, vírus e micro-organismos que podem ser transmitidos de pessoa para pessoa. A infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência à saúde pode levar o paciente a uma reintervenção cirúrgica ou ocasionar efeitos colaterais causados pela administração do tratamento que é feito com antibiótico por um período entre 2 a 4 semanas. Pode ser necessária também a manutenção do paciente por mais tempo no hospital ou a reinternação caso ele tenha recebido alta, tá bom? Aí eu vou só falar um pouco aqui sobre a infecção hospitalar, né? Já está divulgando uma infecção, acredito que todos nós sabemos o que é infecção hospitalar, né? Na verdade, é uma infecção que nós adquirimos, corremos o risco e até mesmo adquirimos dentro de uma unidade, ou seja, dentro do hospital, certo? A infecção hospitalar, geralmente eles têm dado outro nome, né? Que é a infecção associada à assistência em saúde. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Para ficar mais claro sobre infecção hospitalar. Por exemplo, o paciente, né, que vai para um hospital em busca de uma consulta, de um tratamento, né, dentro de uma unidade hospital, no momento que ele vai para o hospital, ele corre um sério risco de contrair uma infecção hospitalar, né? Como o tema que a gente leu agora acima aí, diz que o hospital é um lugar onde nós temos sério de pegar uma bactéria, micro-organismos, fungos e etc. Né? Porém, hoje nos grandes hospitais, na maioria dos hospitais, existem um grupo, né, de profissionais, de pessoas capacitadas, que se chama controle de infecção, né, que são pessoas que são treinadas para justamente não deixar com que o paciente que vai a tratamento dentro do hospital, que eles venham se adquirir uma infecção hospitalar, certo? Ali dentro daquele ambiente, ou seja, no ambiente hospitalar, ele corre de pegar uma infecção adquirida por algum procedimento que seja realizado para o seu tratamento. Tá bom? Eu vou deixar para o colega seguir aí, complementar aí, falar. Tá bom? Será esse o meu entendimento aí, galera. Eu acho que é o Marcelo agora. Marcelo? O Marcelo se encontra, pessoal, senão passa para o próximo.
Oi, pessoal do grupo, cadê vocês para arrebatar? Bom, acho que o Marcelo faltou, né? Então, vamos continuar o assunto, porque seria por ordem, mas como ele faltou, vou dar prosseguimento aqui pelas causas o que é causado através das infecções. Para diagnosticar a infecção, os médicos observam se o paciente, por acaso, não chegou ao hospital durante o período de intubação do agente causador e realizaram alguns procedimentos, como observação geral do paciente, observação das informações do prontuário e análise do resultado de exames laboratoriais. E então, os micro-organismos causadores das infecções hospitalares são as bactérias, os fungos, os vírus protozoários. Essas formas de vida invisíveis a olho nu podem estar presentes no ambiente hospitalar, em outros ambientes também e até no próprio organismo. Podem ser transmitidos por meio da água ou dos alimentos contaminados, de pessoas para pessoas, por gotículas de saliva ou pelo ar com pó ou poeira contaminados. Que a infecção se manifeste, é preciso que haja uma interação entre esses agentes causadores e o paciente. Então, a quantidade de micro-organismos presentes naquele ambiente, o potencial infeccioso desses micróbios e a capacidade ai meu Deus, está enrolando a língua aqui, imunológica do paciente é que vão ser decisivos para o desenvolvimento ou não da infecção. Durante o período em um hospital, alguns dos principais fatores que dão abertura para esses agentes que causam infecção são o desequilíbrio da flora bacteriana da pele e do organismo. No caso de uma diarreia, vômito, devido ao uso de antibióticos, que são os causadores aí do maior consumo, que nem já falamos em aulas anteriores, que muitos pacientes se automedicam com esses antibióticos. Queda da defesa do sistema imune da pessoa que fica internada, tanto pela doença como o uso de medicamentos, realização de procedimentos invasivos como passagem de catete, passagem de sondas, biopsias, endoscopias ou cirurgias, por exemplo, que quebram a barreira de proteção da pele. E, normalmente, os micro-organismos que causam as infecções hospitalares não causam infecções em outras situações, pois eles aproveitam do ambiente com poucas bactérias inofensivas. E a queda da resistência do paciente para se instalar. No entanto, as bactérias hospitalares costumam desenvolver infecções graves e de difícil tratamento, já que são resistentes aos antibióticos. Desse modo, em geral, é necessário usar antibióticos mais potentes para a cura dessas infecções. Então, as bactérias elas procuram os organismos que estão mais enfraquecidos para causar essas infecções. São as pessoas que têm imunidade baixa, que estão ali internadas, que ficam mais expostas a esse tipo de infecção. E vamos seguir aqui para os tipos de infecção hospitalar. As infecções relacionadas com o ambiente de saúde podem ser classificadas em alguns tipos de acordo com os micro-organismos da forma de entrada no corpo. Endógena. Aqui a infecção é causada pela
proliferação do micro-organismo da própria pessoa, sendo mais frequente em pessoas com sistema imune, como eu disse, mais baixo, comprometido. E tem a exógena. Aqui é a exógena, a infecção é causada por um micro-organismo que não faz parte da microbiota da pessoa. Microbiota, ai meu Deus, esse nome está enrolando aqui. Microbiota da pessoa, sendo adquirido através das mãos dos profissionais de saúde ou como consequência de procedimentos, medicamentos ou alimentos contaminados. Para ver aí a importância da lavagem das mãos, tanto do profissional quanto das pessoas que estão ali naquele ambiente hospitalar. É muito importante a higienização das mãos. Quando for fazer um procedimento no paciente, precisa estar bem, como é que eu posso dizer? Bem preparado mesmo, bem higienizado e usando material de proteção. A cruzada. Aqui é comum quando existe vários pacientes na mesma UTI, favorecendo a transmissão de micro-organismos entre as pessoas internadas. Que é no caso onde ficam muitas pessoas só numa UTI, várias pessoas em vários leitos ali, sempre tem um que é o que vai contaminar o mais fraco. Interhospitalar. Aqui são infecções levadas de um hospital ao outro, ou seja, a pessoa adquire infecção no hospital em que teve alta, mas foi internada em outro. No caso, de um hospital para o outro, já está dizendo aqui, está bem claro. Que a pessoa foi internada em um hospital e em seguida ela pode ter tido alta e dias depois sentiu-se mal e foi para outro hospital e assim levando aquela infecção, aquela bactéria, aquele vírus, e lá ele já transmitiu para outras pessoas. E é importante que seja identificado o tipo de infecção hospitalar, para que a Comissão de Controle de Infecção do hospital trace medidas de prevenção e controle de micro-organismos no hospital. Aí já fica mais fácil a importância dessa identificação desse tipo de infecção, que é justamente para que a comissão responsável do combate ao controle dessas pragas, eles estejam preparados para trabalhar em cima desse controle, desses micro-organismos que estão causando essas infecções. Então, tá aí a importância que o profissional, tanto o profissional quanto um paciente ali naquela área, naquele ambiente hospitalar, ele se previna sempre. E pelo que eu leio e pelo que eu já vi muitas explicações dos colegas, e sempre é a parte mais que leva as infecções é as nossas mãos, que é a parte que contamina mais a pessoa. Então, eu sigo aí para as colegas que vão continuar aí o assunto, a explicação do nosso trabalho. Boa noite, meu nome é Marliane, vou explicar sobre quem corre mais risco. Qualquer pessoa que precise ser internada ou fazer algum procedimento ambulatório está sujeito a contrair uma infecção hospitalar. Alguns grupos de pessoas possuem alterações no sistema imunológico, por isso são mais suscetíveis às infecções. Tipo, são pessoas idosas, recém-nascidos, pessoas com comprometimento de imunidade por doenças como AIDS, pós-transplante ou uso de medicamento
imunossupressores, diabetes mellitus mal controlada, pessoas acamadas ou com alteração da consciência, pois apresenta maior risco de aspiração, doenças vasculares com comprometidos circulações que já dificulta a oxigenação ou cicatrizes de tecidos, pacientes com necessidade de uso de dispositivos invasivos, como sondagem urinária, inserção de cateta venoso, utilização de ventilação por aparelhos, pessoas que passam por realizações de cirurgias, pessoas internadas há muito tempo. Então, essas são as pessoas que correm mais risco, né? Quando um idoso vai para um hospital, ele corre mais risco de pegar uma infecção, uma bactéria, né? São essas pessoas que são doentes e os idosos. Então, eu fiquei nessa parte. Aí eu vou passar minha palavra para a Marilane, para a colega Marilane. Marilane. Boa noite. Não vai ser a Marilane, eu vou falar sobre um pouco do controle, porque foi pulado aqui alguma parte. E eu vou continuar o que a colega explicou. Só um momento. Meu nome é Jacineide Duarte. Bom, o controle das IRAS é feito pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, que acomoda um grupo formado por profissionais da saúde, que tem como função estudar as características epidemiológicas do hospital e elaborar um programa de controle de infecção hospitalar, com o objetivo de reduzir o máximo número de infecção adquirida no hospital, bem como a taxa de micro-organismo multiresistente. A CCIH é adequada de acordo com as características do hospital. Suas necessidades, as principais atividades realizadas por essa comissão são elaboração de normas e rotina para a limpeza e desinfecção dos ambientes, estabelecido a frequência. Tipo de desinfetante, especialmente em áreas críticas, como berçários, centro cirúrgico ou UTI, por exemplo. Determinação de regras para pacientes, visitantes e profissionais para diminuir o risco de infecção. Como limitar o número de visitantes estabelecido, normas e treinamento para higiene, coleta de exame, aplicação de medicações, realização de curativos ou preparo dos alimentos, por exemplo. Estimulação de medicamentos de higiene, principalmente das mãos, que são um dos principais veículos de transmissão de micro-organismos. Com a lavagem frequente ou com o uso de álcool gel, as medidas de lavagem das mãos devem ser implantadas tanto para o acompanhante dos pacientes quanto para a equipe médica, sendo importante a monitorização dessa prática. Orientações para o uso corrente de antibiótico, evitando que os pacientes sejam tratados com antibióticos sem necessidade ou por antimicrobianos de
meu Deus, está um pouco ruim. Espectro, impedindo assim o desenvolvimento de bactérias multiresistentes. Orientação para o uso de produtos químicos para eliminar micro-organismos. Como germicidas, desinfetante, antisséptico, agentes de limpeza. A realização da vigilância de casos de infecção para entender as causas e elaborar formas de prevenção. Os cuidados básicos devem ser tomados com todos os pacientes, independente de seu diagnóstico. Sempre que possível, evitar-se permanecer muito tempo no hospital, já que as chances de infecção aumentam com o passar do tempo. Desse modo, diminuindo a taxa de infecção no hospital. As infecções mais comuns adquiridas durante a internação são a pneumonia, que é adquirida ao adquirir no hospital, costuma ser grave e é comum em pessoas que estão acamadas, desacordadas ou que têm dificuldade da deglutição, pelo risco de aspiração de alimentos ou da saliva. Além disso, pessoas adquirem infecção hospitalar. Os principais sintomas associados à pneumonia são dor no tórax, tosse com secreção amarelada ou sanguinolenta, febre, cansaço, falta de apetite e falta de ar. Outra infecção é a infecção urinária. A infecção urinária hospitalar é facilitada pelo uso de sonda durante o período de internação. Apesar de qualquer pessoa poder desenvolver a infecção urinária, pode ser identificada por meio de dor ou ardência ao urinar, dor abdominal, presença de sangue na urina e febre. Outra infecção é a infecção da pele, que são muito comuns devido a aplicações de injeções, acessos venosos para medicamentos ou coletas de exame, cicatrizes de cirurgias, biópsia ou pela formação de escaras da decúbito na região com ou sem a presença de bolhas. Geralmente o local é doloroso e quente e pode levar à produção de secreção purulenta e com mau cheiro. Outra infecção é a infecção do sangue. A infecção na corrente sanguínea é chamada de septicemia e surge após a infecção de algum local do corpo, que se espalha pela corrente sanguínea. Este tipo de infecção é grave e, se não tratar rápido, pode rapidamente causar falência dos órgãos e risco de morte. Qualquer tipo de micro-organismo das infecções pode se disseminar pelo sangue. Os principais sintomas relacionados à infecção no sangue são febre, calafrio, queda de pressão, batimentos cardíacos fracos e sonolência. Existem ainda diversos outros tipos de infecção hospitalar menos comum, que afetam várias regiões do corpo, como cavidade oral, trato digestivo e genitais. Olhos ou ouvidos. Por exemplo, qualquer infecção hospitalar deve ser identificada rapidamente e tratar com antibióticos adequados para evitar que se torne grave e coloque em risco a vida da pessoa.
Por isso, na presença de qualquer sinal ou sintomas dessa situação, deve-se comunicar ao médico responsável. Bom, essas são algumas das infecções adquiridas durante a internação nos hospitais, que devemos ter muito cuidado. Passo para a próxima colega. Boa noite, meu nome é Marilane, vou falar um pouco da prevenção da infecção, né? A prevenção é a melhor maneira de reduzir a infecção hospitalar em pacientes, enfermeiros, pacientes e principalmente visitantes e acompanhantes devem seguir as regras, né, das instituições e ambulatórios para manter a higiene que visa a prevenção do contágio do ambiente por vírus e bactérias que pode causar infecções, né. Os cuidados a ser tomados sempre usar o jaleco fechado, retirar o jaleco para fazer as refeições, não utilizar o jaleco de outras instituições, nem sair com o jaleco, por exemplo, vou aqui rapidinho, aqui na frente, né, a gente vê, é comum isso, o médico, o enfermeiro, o técnico, sempre sair para passear com o jaleco, né. Com isso, ele está levando e está trazendo infecção, bactérias, vírus, que a gente não vê, né? Então, isso já ocorre muito, né? Infelizmente. É um ponto, assim, que a gente nunca conseguiu, as instituições nunca conseguiu, como é que eu posso dizer, prever isso, ter essa regra para não sair, tirar, né? Mas não, eles pensam que, assim, eu vou aqui rapidinho, mas nesse rapidinho vem uma bactéria, ou vai uma bactéria, um vírus que a gente não está vendo, e outra pessoa que está com a imunidade baixa, pega, né? É rápido de adquirir. Então, a gente tem que ter essas precauções, né? Aí, evitar sentar no leito do paciente, que às vezes foi higienizado, foi trocado, mas tem uma bactéria ali, algum vírus ali, né? Que às vezes a gente senta, aí leva. A gente pode levar para a nossa casa, pode contaminar o nosso colega, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados para não sentar no leito, né? Eu sei que nós temos que ter, como é que se diz assim, ter uma boa visão, um bom, como é que eu posso dizer, um bom acolhimento com o paciente, mas também temos que ter os cuidados com a gente, né? Usar os cabelos sempre presos e mantê-los curtos, né? Porque às vezes a gente está com o cabelo, pode também pegar, né? A gente não está vendo, mas a gente pega, a gente vai pentear e deixa lá, e outra pessoa da família vai, penteia. São coisas que a gente leva e traz, né? Então, nós temos que ter sempre esse cuidado. Evitar de usar joias, bijuteria, né? Cuidar da higienização das unhas, que também nós mulheres gostamos muito de ter a unha grande, bem bonita, mas, infelizmente, também ali de baixo, a gente sempre tem uma sujeirazinha, alguma coisa que às vezes pode ser só sujo, mas também pode ter um vírus, uma bactéria, né? Então, a gente também tem que evitar isso, né? Aí, não fazer refeições, por exemplo, assim, eu vou comer aqui, vou atender e vou comendo. Também não pode, a gente tem que sempre usar o refeitório. Às vezes eu sei que é corrido, mas a gente tira um tempinho e vai lá no refeitório para fazer a nossa alimentação, né? Utilizar sempre sapatos fechados, né? Comunicar quando a gente pode estar com resfriado, né? Pode ter uma ferida, um gastroenterite, né? E às vezes é complicado para a gente pode passar também para o colega, pode passar para o paciente. Um simples espirrar, mas pode ir, né? Não transitar pelo hospital com alimentos, né? Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter para prevenir, né? Aí tem também a higienização das mãos, que é um ato mais praticado dentro do ambiente hospitalar, pois é uma medida simples que evita a forma mais comum de contágio por vírus, bactérias e germes, né? O correto é sempre lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel, né? Aí devemos lavar sempre a mão ao chegar para visitar um paciente,
depois de finalizar a visita, antes e após utilizar o banheiro, antes e após de fazer as refeições, antes e após de arrumar ou tocar qualquer parte do nosso corpo, antes de preparar e administrar medicamentos, também temos que lavar as mãos, e antes e após de trocar ou fazer curativos, temos que higienizar as mãos, né? E também temos que usar os EPIs, que eles nos protegem muito, né? Como usar luva, usar máscara, usar óculos, né? Usar touca. Temos que ter bastante cuidado, porque infecção tem, assim, eu creio que infecção temos em qualquer lugar, né? Não só nas unidades hospitalares, mas é naquilo que eu disse ainda agora. Um enfermeiro, um técnico, um médico sai com jaleco, aí ele leva, aí outra pessoa está com a imunidade baixa, ou tem alguém doente ali que ele vai adquirir, né? Então, infecção hospitalar não é só no hospital. Eu creio que não é só no hospital ou só nas unidades, né? Então, temos que ter muito cuidado, né? Então, essa é a minha parte, falar sobre infecção. Agora vem a dona Maria Rita. Acho que a dona Maria Rita não está. Então, eu vou falar um pouquinho também. Dá? Ah, tá, desculpa. Agora tá escutando. Eu tô falando aqui, dá para escutar? Deu sim. Assim, gata. Tá. Então, gente, o nosso tema foi infecção hospitalar. E, como foi falado, a infecção hospitalar ela não é incomum. Esses micro-organismos, bactérias, elas podem ser encontradas em vários lugares, mas o ambiente hospitalar é um ambiente mais adequado para acontecer uma infecção grave, porque é onde tem, assim, maior quantidade de bactérias e doenças e micro-organismos e vírus, e pessoas ali com a imunidade baixa, doentes. E o meu tema vou falar aqui sobre as superbactérias. Então, as superbactérias é um nome dado a um grupo de bactérias que consegue resistir a um tratamento de grande quantidade de antibióticos. E normalmente é associado ao ambiente hospitalar, como eu já falei, porque é onde tem a maior quantidade de micro-organismos e bactérias e pacientes debilitados, né, com a imunidade baixa, que são, assim, os hospedeiros mais suscetíveis a contrair esse tipo de bactérias, que também é conhecido como bactérias multiresistentes. E normalmente elas surgem em razão de uma grande quantidade de uso de antibióticos, que a gente toma sem prescrição ou na hora errada, de maneira incorreta, né? Porque é um remédio muito forte, a gente tem que tomar muito certinho, na hora certa, da forma correta, para ter o efeito correto. Se a gente toma de maneira inadequada, acaba gerando, o nosso organismo acaba criando uma defesa e acaba não fazendo efeito, e aí começa a surgir uma resistência, e aí vem as superbactérias. E como eu já falei, é mais comum em ambiente hospitalar. E principalmente em centros de cirúrgicos e UTI, devido ao sistema imunológico desses pacientes, ele está mais enfraquecido. E aí como a colega falou, da questão da transmissão, né? Que é a infecção cruzada, que acaba passando de um paciente para o outro, e aí acaba gerando um caos ali no hospital. E é isso, também é ligado à falta de higienização com as mãos, a falta de higienização em geral, né? E é esse o nosso tema. Eu queria ter trazido mais algumas coisas, slide para mostrar para vocês, imagens, mas não dá muito certo. Então é isso. Então, as nossas
considerações finais, enfatizar o papel relevante do enfermeiro no contexto da infecção hospitalar, com especial referência ao procedimento da vigilância, de várias dificuldades para operacionalização de programas de vigilância e controle de infecção, apontar por diversas comissões de infecção hospitalar. Então, foi isso. Foi a nossa apresentação. E obrigada aí. Atenção de todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, meninas. Muito bom, viu? A gente vai voltar a falar sobre infecção ou alguns outros tipos de infecção, né? Vocês trouxeram a hospitalar. E é isso mesmo. Não é só restrita ao hospitalar sim, mas existe infecção, igual a Marilane colocou pra gente. Existem outros tipos de infecção que pode sim sair de dentro do hospital, por alguns exemplos que ela trouxe para a gente. Infelizmente, é realidade, não deve vir a acontecer, a gente não deve reproduzir essas práticas, tá? Porque se a gente faz isso, a gente gera um impacto na comunidade ao redor, né, do hospital, que vive ali ao redor do hospital. Imaginem, sair com a nossa roupa que a gente usa no plantão, vai pegar um táxi, mesmo que eu tome banho antes de entrar em casa, troque de roupa, mas e o trajeto que você fez? Né? As pessoas que você cruzou até chegar na sua casa. Foi espalhando ali, de repente, um vírus, uma bactéria, que a gente não enxerga, não tem como saber se foi ou não foi. Então, nesse caso, tem que se pecar pelo excesso, sempre. Sempre vai se pecar pelo excesso, na prevenção, igual vocês colocaram, do que depois tratar. Vocês trouxeram pontos importantes, viu? Achei bem legal. Falaram aí de superbactérias, da exposição excessiva, inadequada, quando a gente faz uso de medicação errada. Foi bem legal, viu? Parabéns. Vamos para o último grupo, o grupo 6. A Natália, a Rayane, Renildo, Rubiane, Vildiane e Valdeli, correto? Correto. É isso aí. Vontade, tá? Podem compartilhar o material de vocês, tá? Com vocês. Sobre o material, não deu muito certo o slide, então a gente vai fazer sem o slide mesmo. Bom, eu sou o primeiro da turma. Primeiramente, boa noite. Como todo mundo sabe, quem me chama Renildo, e a gente ficou com... Foi mal, gente. Caiu o negócio. Riscos e acidentes. Só peguei o negócio aqui no chão. Eu fiquei com enfermagem, mas a maioria das pessoas aqui já falou, que eu basicamente ia falar aqui, porque eu peguei muito o nosso mesmo tema aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Bom, a enfermagem é considerada uma profissão de risco, pois estamos expostos a inúmeros fatores durante o desempenho das nossas atividades. Explica assim a enfermeira fiscal do Corém de São Paulo, Sheila Tetamante. Como já sabemos que podem nos prejudicar. Existem muitos riscos, como todo mundo já sabe, né? Alguns deles eu vou explicar aqui. Como já disse, o pessoal já falaram a maioria das coisas. Riscos físicos são ruídos, vibrações, radiações, extremas temperaturas, pressões anormais, umidade, iluminação inadequada, falta de sinalização adequada, espaço físico inapropriado. Riscos químicos, gases, vapores, anestésicos, antissépticos, esterilizantes e poeiras. Bom, para prevenir esses riscos, é importante que a instituição de saúde forneça equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, que são os EPIs, outros esqueci, desculpa, e forneça orientação e treinamento para a utilização dos mesmos. Riscos biológicos, micro-organismos e material infecto-contagioso. E também pérfero cortante, essa palavra é muito difícil. Riscos ergonômicos, sobrecarga de peso, postura inadequada. Para preveni-los, é importante que haja equipamentos como camas elásticas, por exemplo, que reduzem o esforço físico que o profissional deve fazer. Riscos de acidentes, iluminação inadequada,
riscos de incêndio, piso escorregadio, máquinas defeituosas e ferramentas inadequadas. Riscos mecânicos, objetos perfuro-cortantes. E para prevenir riscos mecânicos, é essencial seguir as normas como a RN32 e os protocolos institucionais, que devem existir e ser seguidos por todos. E por último, riscos psicossociais, desculpa. Sobrecarga psicológica, jornada de trabalho inadequada, ritmo acelerado, tarefas repetitivas, ambiente conflituoso e competitivo e relacionamento conturbado com pacientes e acompanhantes, dentre outros. Bom, essa foi a minha apresentação e agora eu passo a palavra para a minha colega Rayane, que vai falar um pouco do tópico dela. Obrigado e boa noite. Boa noite, gente. Eu resolvi escolher... Só um minutinho, tira ela daqui. Desculpa aí. Eu resolvi escolher também o tema sobre os bombeiros, que eu achei bem interessante. É uma área também que corre bastante riscos químico-biológicos, de qualquer forma. Porque, assim, um bombeiro, a partir do momento que ele sai da casa dele, que ele vai para a área de serviço dele, ocorrem muitos riscos, desde riscos físicos, riscos mentais, psicossociais, qualquer coisa, vários tipos. Porque, assim, quando o bombeiro vai, por exemplo, vamos dizer que acontece um acidente de carro, e ele vai lá tentar ajudar essa vítima. Só que, por algum motivo, eles não chegam a tempo, ou eles não conseguem ajudar a vítima, porque vamos dizer que caiu algum objeto em cima da pessoa. Um caso que aconteceu, que eu vi na internet, o rapaz ficou pedindo ajuda, porque queria que tirassem o caminhão de cima dele, que virou assim em cima dele. Só que os bombeiros conseguiram tirar o caminhão, só que quando retiraram o caminhão de cima dele, ele já estava sem vida. E, tipo, muitos bombeiros relatam que o psicológico fica muito abalado, porque eles ficam com aquele pensamento: nossa, eu não consegui salvar, nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me esforçado mais. Aí já pode ocasionar até uma depressão nesse caso, porque, querendo ou não, eles podem ficar com esses pensamentos, podendo adoecer, acontecer coisas piores. E também tem outros riscos. Quando ocorrem acidentes ou alguma coisa assim, os bombeiros, quando eles vão pegar alguma vítima ou tentar ajudar, retirar de algum lugar, pode ocorrer de cair sangue, gota de sangue ou alguma coisa assim neles, e podendo transmitir HIV ou qualquer outra doença transmitível. Então, não é uma profissão assim que eles possam evitar muitas coisas, mesmo com os EPIs, que são luvas, capacetes, roupas próprias para que não venham ocorrer, para que eles não possam pegar fogo quando passar pelo meio do fogo, e também os sapatos apropriados, fora também os aparelhos auditivos também, porque em situações de zoadas muito altas, eles têm toda aquela preparação. Só que quando ocorre um acidente, tipo, que eles estão no meio, ou vamos dizer que pegou fogo em algum lugar, e eles vão ajudar as vítimas. Se a vítima tiver alguma doença transmitível, ela não vai dizer assim: peraí, bora conversar um pouco, eu tô doente, eu tenho HIV, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Claro que não. Por mais que ele possa falar, a vítima não vai falar, porque ela vai querer ser o quê? Primeiro, ela vai querer ser atendida. E pode ocorrer o que for, mas muitas não vão falar. E isso acaba também ocasionando esses tipos de doenças nos bombeiros. Olha, tipo, tem casos que os bombeiros, eles podem perder uma perna. Deixa eu ver. Existem vários tipos de risco, mas apesar de todos os artigos que eu li, incrível que pareça, a chance de acontecer esses tipos de acidente, alguma coisa parecida com bombeiros, é muito pequena mesmo. Ocorre, querendo ou não, algumas vezes ou outras, ocorre acidentes de carro envolvendo explosões, ou alguma coisa parecida, porque essa é uma área muito, muito, como é que fala? É uma área que sempre está localizada em algum lugar de alguma forma, ou ajudando a salvar vidas, ou apagando fogo, ou até mesmo em busca, que nem aqui no Amapá. Está acontecendo umas buscas lá em Calçoinha, que eu estava vendo no jornal, e também tem bombeiros no meio dessas buscas, tem militares, várias outras áreas. E
A única coisa que eu tenho a dizer é que os bombeiros, eles têm o máximo de cuidado possível e poucos, às vezes, têm acidentes, mas os EPIs nem sempre são necessários em alguns momentos, porque não é que não seja necessário, em alguns momentos não evitam algum tipo de doença, ou algum tipo de acidente, ou algum tipo de problema psicológico, principalmente, porque no caso de problemas psicológicos, já tem que ter todo aquele acompanhamento psicológico, com psicólogos, cuidados, afastamento do trabalho, para que eles não venham piorar mais, entendeu? Então, o que eu fico a dizer é que tem que haver bastante cuidados. Eu vou citar aqui direitinho o nome dos EPIs que eu falei assim, mas não expliquei com detalhes. Olha, tipo, os EPIs que tem são as botas para bombeiro, a bota e a fabricada com o intuito de garantir a segurança do profissional. O capuz, os nomes são meio difíceis, peraí, o capuz balaclava, e um capuz balaclava é de alta resistência à temperatura, chegando a resistir climas de até 300 Celsius. Tem o capacete, uniforme de luvas e anti-chamas, e a proteção respiratória, que no caso da proteção respiratória, ela é essencial, porque em caso de pegar fogo em algum lugar, ou haver muita fumaça, tanto faz como gases tóxicos ou fumaça de fogo, é muito necessário também para proteger a respiração, porque se não houver aquele cuidado com a saúde do bombeiro nesses momentos, em vez deles conseguirem ajudar as vítimas, eles podem se tornar uma vítima. Então, é isso. Agora, eu vou passar para a Rubiane. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Tá dando para ouvir, professora? Bacana? Tá dando para ouvir, sim. Tá bom. Boa noite, tá? Como eu já falei, eu me chamo Rubiane, né? Apesar de ser à distância, quase todo mundo já se conhece por nome. Então, gente, como o colega já falou, né? Os colegas já falaram, nós ficamos com o tema riscos de acidentes no trabalho, certo? E cada um do grupo ficou com um tópico, né? Com uma profissão, no caso, que escolhemos. Os colegas já falaram da deles e eu vou falar de uma que eu escolhi, que na minha visão é mega importante, de suma importância na sociedade, que são os garis, né? Vou tentar fazer aqui um resumo do meu resumo, tá bom? Vou falar um pouco dessa profissão. Eu vou falar, primeiramente, do gari coletor. Ah, mas o gari não é o gari no geral? Não. Eu vou dar uma breve explicação aqui no início que vocês vão entender, tá bom? O gari coletor é o trabalhador, né, que ele trabalha ali com a coleta direta do lixo doméstico, né, no caso, onde há grande risco de contaminação e também risco de acidente, tá? Já vou explicar a respeito desses riscos de acidente que há nessa parte aí da coleta do lixo doméstico. Eu frisei gari coletor por quê? Porque existe o gari coletor, que é o caso que eu vou pontuar aqui no meu trabalho, né? Que é a profissão em questão. E também tem o gari, que é o profissional que cuida da limpeza e retirada do lixo das vias públicas. E também existe o lixeiro, que é a pessoa que busca no lixo objetos e materiais que possa reciclar ou reutilizar, certo? Bom, colegas, por que resolvi falar da função, né, de cada um desses? Para que possamos ter conhecimento e, com isso, esclarecer que cada uma dessas funções não é mais ou menos arriscada que a outra, ou seja, nenhuma é menos ou mais arriscada que a outra, né? Ou seja, em todas elas, o indivíduo corre risco de acidente. E, nesse caso, também corre o risco de ser contaminado. Por quê? Devido estar constantemente lado a lado com resíduos contaminantes.
Por essa razão, esses profissionais eles estão sujeitos a contrair certas doenças ocupacionais que podem acometer os mesmos. Por exemplo, problemas de coluna, tendinite, estresse constante e lombalgia. A gente sabe, colegas, que exercer essa profissão não deve ser tarefa fácil. Com certeza não é, né? Pode parecer para muitos, mas quem sabe mesmo da realidade é quem está ali no dia a dia, né? Sabemos que lidar com resíduos de todas as espécies é muito perigoso. São muitos os riscos que os garis estão expostos, como, por exemplo, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Segundo o Ministério do Trabalho, esses profissionais, eles devem usar capacete, óculos, luvas, máscaras, botas, roupas com mangas compridas e vários outros, né, acessórios que vêm a ajudar para que eles não sejam contaminados. Mas a nossa realidade, a gente sabe muito bem qual é, né? Não ocorre do jeito como a lei pede, como a lei manda. Não é só na parte do gari, em várias outras profissões, né? Até mesmo nessa que a gente está tentando se formar aqui, né? Então, eu acredito que se a lei viesse a se cumprir, seria melhor. Aqui no nosso município, né, não sei se vocês já observaram, antes, há um tempo atrás, eram as caçambas. Aquelas caçambas, eu juro para vocês que quando eu via, por mais que eles passam cedo, né, mas muitas das vezes eu via, me dava um sentimento meio que estranho, sabe? Ver os rapazes lá em cima daquele monte de lixo, sabe? E sem o material necessário, né? Sem o material necessário. E cedo, de madrugada, na chuva, sol, o que for, estavam lá. Hoje em dia, não sei se ainda existe as caçambas, né? Mas na maioria a gente já vê aqueles carros próprios, né? Que eles dizem que joga o lixo, ele tritura lá. Ainda assim, eu acredito que ainda não está 100%. Porque eu vejo os meninos pendurados lá, né? E aí a gente volta para a questão da lei mesmo, né? Que a gente sabe que não funciona como está bonitinho lá escrito. Eu vou falar só um pouquinho aqui, professora e colegas, sobre minha própria explicação, como eu vinha falando, né? A parte do lixo, né? Por que ocorre os acidentes, né? Os acidentes. Por que essa profissão ela é muito perigosa, né? Com risco de acidentes? Porque o cidadão ele precisa se conscientizar dessa parte do lixo, né? O gari ele está sujeito a acidentes com materiais cortantes, perfurantes. Por quê? Porque o cidadão ele não faz a parte dele. Ele pensa assim. A maioria, eu acho que de 10 pessoas, 2 pessoas têm consciência de colocar o lixo. Tipo, quebrou um vidro na minha casa, quebrou um prato, quebrou um espelho. Eu vou lá, tenho que saber armazenar esse material cortante, né? Enrolar num papel que quando a pessoa for pegar não se corte. Mas de 10 pessoas, acho que 2 só têm essa consciência. Né? O que é que acontece? Eu acredito assim, que o cidadão, ele tem muita participação nisso. Ele tem sim, só que ele não tem a conscientização. Então, essa classe, eu acho que ela precisa ser mais valorizada. A sociedade, ela precisa ter um pouco um olhar, acho que até humilde, né, para essa parte. Então, muitas coisas que quando a gente traz para a nossa realidade, a gente tem vontade assim, de gritar, dizer, indivíduo, não faz isso, é assim, né? Mas a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil. Então, se eu sei o que é o certo, eu vou procurar fazer a minha parte, que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir fazer um ambiente melhor. Tá bom? A minha parte era essa, agora eu passo a parte para a colega Natália, que tem outro tópico aí, tá bom? Espero que tenha ajudado em alguma coisa aí com a minha participação. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Meu nome é Natália e eu vou falar um pouco sobre os perigos para trabalhadores dos açougues. É um setor onde há ocorrência de alguns acidentes, como corte e perda de dedos e mãos. Isso ocorre pelo fato de o colaborador trabalhar com máquinas de corte e facas muito afiadas, que são utilizadas na manipulação das carnes. Eu escolhi essa profissão porque
corre bastante risco, né? Para quem manipula aquelas máquinas de corte afiada, né? Até facas, né, professora? Porque quem é dona de casa sabe, né? Faca é coisa afiada, às vezes, de vez em quando a gente dá no dedo da gente, se não na unha, ou até mesmo no braço da gente. A gente sempre vai escapulir alguma coisa, não por falta de querer, é por falta de ser arriscado mesmo, por ser algo bastante afiado. Eu vou falar um pouco sobre os IPIs que são necessários para no uso da segurança dos açougueiros. Fatiador de bifes, amaciantes, moedor de carne, selador de vácuo, avental, bota de PVC, luva de malha de aço, luva descartável. Era isso, minha parte. A professora passou, minha colega Viviane. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Me chamo Vildiane e a minha parte ficou com a profissão de eletricista. Como os colegas já falaram, nós ficamos com o tema riscos de acidentes no trabalho e a minha profissão é eletricista. Como nós sabemos, né, qualquer profissão, ela traz algum risco, né? Qualquer profissão, seja ela sentado no escritório ou subindo em uma torre a 100 metros de altura, né? Sabemos que todas as profissões, ela nos traz algum tipo de risco. E a de eletricista não é diferente, né? Todas as atividades que possam trazer qualquer tipo de dano físico ao trabalhador devem ser executadas com equipamentos de proteção, seja ele individual ou coletivo, ou seja, EPIs ou EPCs. As instalações elétricas trazem riscos à integridade física do trabalhador e, por motivo, não existe só uma série de equipamentos de segurança que devem ser utilizados nesse trabalho, como também normas regulamentadoras específicas sobre o assunto, como a NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, e a NR10, que trata da segurança em instalações e serviços em eletricidade. Essas normas provêm condições mínimas e medidas de controle e prevenção que devem ser tomadas, tendo em vista a segurança e a saúde do trabalhador, em todas as etapas do processo de projeto, seja na implantação ou manutenção de atividades elétricas. Diante de um risco tão iminente, muitas dúvidas surgem em torno da questão. Então, a gente vê aqui, né, que existem normas e nós, assim, o trabalhador, ele não vou dizer obrigado, mas ele precisa, ele não pode, em hipótese nenhuma, dizer não para os EPIs, né? Ele não pode, ele tem que usar, querendo ou não, ele não pode dispensar o uso dos EPIs, porque vai proteger a sua vida, né? Vai proteger a sua integridade física, né? E os EPCs também, que vai proteger um grupo, né? Porque sabemos que na área de eletricista, nós vemos aqui, não é só uma pessoa, é um grupo. Sempre tem 1, 2, 3, 4 ali trabalhando junto. Então, o uso dos equipamentos correto, né? Prestar bastante atenção, porque é um trabalho que exige atenção, porque qualquer errozinho pode ser fatal. E os EPIs são fundamentais. E eles são capacetes de segurança, classe B, usado quando há risco de choque elétrico, botinas, não deve conter nenhuma parte metálica, precisando ser de um material isolante, e devem proteger os pés do trabalhador contra a queda de objetos e perfurações. Luvas de borracha. A borracha deve ser utilizada a fim de isolar a eletricidade, evitando choques e queimaduras.
Manga isolante de borracha. Assim como a luva tem a função de isolar a eletricidade dos braços, que também ficam muito expostos ao perigo. Cintos de segurança, em caso de trabalhos em altura, né? E protetor facial contra arco elétrico. Protege o rosto do trabalhador em serviços de alta tensão, né? E os acidentes que podem ocorrer nessa profissão, eu vou colocar aqui só os mais comuns, né? Que são o choque elétrico, né? Quando há uma descarga, né, elétrica e se o profissional não tiver protegido adequadamente com os EPIs, ele pode sofrer, né, queimaduras, arcos elétricos, explosões, quedas, né, que são muito comuns também, as quedas. E o profissional, ele tem responsabilidades, né, que são com os equipamentos devidamente fornecidos pela empresa, e é dever do colaborador utilizá-los, como eu falei logo no começo, né, que ele não pode dispensar em hipótese nenhuma o uso dos materiais. Assim também como o empregador, ou seja, a empresa tem as suas responsabilidades, né, como já foi dito anteriormente, né, sobre os EPIs, o empregador, a empresa que fornece, né, aos seus profissionais esses equipamentos, de forma gratuita, todos os equipamentos necessários para as atividades. Mas, além disso, também deve fornecer o treinamento adequado para a devida utilização, manuseio e cuidado com os equipamentos. E é de responsabilidade do empregador que sejam utilizados apenas EPIs com o certificado de aprovação, ou seja, o CA. Atualmente suspensa, bem como a certificação do Inmetro, dentro do prazo de validade e, em caso de vencimento, a troca ou renovação deles. A empresa deve também fiscalizar o uso e manuseio, verificando se eles estão de acordo com o previsto em norma. As ferramentas também são fornecidas pela companhia, devendo ter os cabos feitos em material isolante, para que não conduzam corretamente corrente elétrica. Desculpa, professora. Perdi o meu foco aqui. Então, professora, é isso. Em nenhuma profissão, como eu falei agora há pouco, sendo dentro de um escritório ou fora dele, nós, como trabalhadores, como profissionais, temos que sempre seguir à risca, não dispensar os equipamentos de proteção, né? Porque vamos estar nos protegendo e protegendo quem estiver ao nosso redor, né? E esse foi a apresentação do nosso trabalho, e eu acho que ainda tem uma, né? A Valdeli. A Valdeli está sem internet, professora, vamos avisar. Professora, a Valdeli, já que ela está sem internet, eu vou fazer só um complementozinho aqui, falar um pouquinho sobre o dela. Eu não vou explicar em detalhes, né, que eu ainda li o assunto dela. Que o assunto que ela iria falar se ela estivesse aqui seria sobre os motoboys, que é também uma profissão que tem muitos riscos, tanto biológicos como químicos, como, por exemplo, agora nessa pandemia, aqui mesmo na nossa cidade, que são os falados mototaxistas, né? Eles têm vários riscos. Já pensou um mototaxista desse que não pode ficar em casa, porque o trabalho dele é esse, para poder se alimentar no dia seguinte? A partir do momento que ele está por aí rodando numa cidade, na moto, como eles falam, ele pode correr o risco de pegar o Covid ou qualquer outra doença perigosa, porque o contato físico é muito aproximado. Tipo, todo mundo percebe isso.
quem já andou de mototáxi, quem já viu, vê, eles ficam expostos à chuva, a sol, eles podem pegar qualquer tipo de doença, para falar a verdade, assim, sobre o contato. Porque se tiver algum tipo de vírus, que, por exemplo, até mesmo a gripe, a pessoa estiver gripada, espirrar perto deles ou pegar nas coisas deles, eles não tiverem a higienização correta, vão correr um risco de pegar uma gripe, uma virose de qualquer outro tipo, até mesmo Covid. E a exposição é muito alta a esses tipos de viroses, doenças, qualquer outra coisa. E passando também para falar que acidentes, o risco é muito grande de acidentes, porque eles passam o tempo todo trabalhando, o trabalho deles é esse, tá circulando pela cidade, levando clientes em vários pontos da cidade, nas suas casas, e eles podem correr risco de acidentes, tipo, vamos dizer que eles estão atravessando aqui na BR e do nada vai um carro, bate neles. O risco de perder a vida é muito grande se eles não tiverem com capacete. Há casos que até mesmo aqui no Jari já aconteceu que o mototaxista ele vinha de moto, só que não foi ele que chegou a falecer. O carro bateu na moto dele, quem morreu já foi a pessoa que estava junto com ele atrás. Tipo, já teve casos também, aqui também em Laranjal, já vi muito isso, acidentes que os mototaxistas acabam acontecendo acidente, ultrapassa, ou às vezes é ultrapassado, acaba quebrando uma perna, acontecendo alguma coisa, ficando de cama, não podendo trabalhar mais na sua área, muitas vezes até mesmo se aposentando por algum motivo de por doenças, ou uma perna quebrada, ou um braço quebrado, tipo isso. E os EPIs, assim, mais essencial que eles usam seria o capacete, a luva, o colete, a bota, sapato, que a lei não permite usar sandálias ou alguma coisa aberta, assim, tem que ser sapato. E também, deixa eu ver qual é o nome daquele negócio, eu esqueci. Tem um ferrinho que geralmente eles usam, principalmente na época da pipa, é essencial ter para um mototaxista. Porque, assim, aquele ferrinho, porque eu não estou lembrando o nome, que eu li, mas não li direito. Aquele ferrinhozinho que tem no mototáxi, ele é muito essencial, porque ele pode prevenir até um corte no pescoço, na garganta. Porque, olha, tem casos que, quando tá na época da pipa, as crianças, adultos mesmo, estão por aí, empinando pipa, simplesmente o que acontece? Simplesmente o que acontece acaba degolando, cortando, machucando, às vezes não chega a vir a óbito, mas chega perto, chega próximo. Aqui mesmo no Jari, onde eu morava, aconteceu um caso que uma moça vinha de moto e a moto dela não tinha esse protetor. Aí veio uma pipa, ela foi passando na frente e chegou a cortar, só que, graças a Deus, ela não chegou a falecer nem morrer nada. Só foi um corte bem superficial, porque ela vinha devagar. Mas imagina um mototaxista desses, Rayane, imagina um mototaxista desses, tá trabalhando, vamos dizer que ele vem rápido e chega a presenciar uma situação dessa. Com certeza vai acontecer um acidente gravíssimo. Então é isso, gente. Já que ela não veio, então eu falei o que eu pude e o que eu estudei. Tá ótimo, Rayane. Professora, o caso da Valdeli, não é que ela não tenha comparecido, né? É que lá onde ela mora é interior do interior do interior. Então, ela quase sempre está sem internet. Daí eu acredito que ela vai se explicar com a senhora depois, mas ela participou do trabalho. Tá, beleza. Tá bom, Rubiane. Ela pode gravar um vídeo explicando um pouco da parte dela, assim, também eu aceito, tá? Ah, tá. Tá bom, vou falar pra ela. Tá. Aí ela me envia, conforme for carregando, aí a hora que eu receber eu dou um ok pra ela. Tá bom? Ah, tá bom então, beleza. Tá bom, mas é importante a Rayane colocar, até para os colegas verem, né, porque é assim, são conteúdos que a gente vai somando as ideias, né, por isso que eu trouxe esses temas para o nosso seminário, porque conforme a experiência que cada um vai vivendo, vai contribuindo para a construção do conhecimento, né, de todo mundo.
Então, parabéns, muito válido, tá? Tudo que vocês colocaram. É isso mesmo. Acidente de trabalho, eu gostei da forma como vocês se dividiram, cada um pegou uma profissão muito emblemática, porque, igual a Vildiane colocou, acidente de trabalho ocorre em qualquer profissão, não está restrita a uma profissão ou outra, tá? Ocorre em qualquer lugar. Se eu sair da minha casa para ir no posto de saúde, para ir no correio, qualquer lugar, a gente está exposto a um acidente de trânsito, qualquer tipo de acidente. E vocês colocaram muito legal, trazendo assim as características de algumas profissões que a gente sabe que estão mais expostas, que estão muito expostas, né? Não mais que outras, mas que estão muito expostas. E aí a gente acaba tendo um outro olhar para essa profissão. Tá? Se a gente estivesse em outros tempos que não fosse de pandemia, se a gente estivesse em sala de aula, a gente com certeza iria fazer um trabalho focado assim, na comunidade, para falar, para orientar aquilo que a Rubiane colocou quanto ao descarte do lixo, como o vidro, por exemplo. A gente precisa educar a nossa população, não sabe que tem que colocar numa garrafa, que dá para encaixar uma garrafa PET e vedar com fita durex, que é muito mais seguro por gari. Então, assim, são pequenas coisas que a gente, quanto academia, quanto escola, pode estar levando para a nossa comunidade, tá? Então, assim, muito bacana, viu? Parabéns, todos os grupos estão de parabéns. Não sei se esse foi o primeiro trabalho em grupo de vocês, seminário, mas eu percebi algumas dificuldades e eu levo em consideração todas, tá? É normal, a gente vai... Esse modelo de online, a gente vai aprendendo, né? Só que se a gente não tentar, a gente não acaba não aprendendo, né? Então, é difícil, muito dor de cabeça, muito estresse. É assim mesmo, tá? A gente vai pegando o ritmo. O curso exige isso de vocês, que vocês venham aprendendo a lidar com essas coisas, tá? É assim mesmo, eu considero muita coisa. Só o esforço de vocês lerem, estudarem, compreenderem, estarem vindo aqui, falando para a turma, mesmo que cada um na sua casa, mas exige uma atenção, tá? E foi muito legal. Amanhã a gente vai continuar esses próximos dias aí. Hoje é terça, dia 4, né? Nosso cronograma segue normal. Acho que amanhã eu trago essas notas para vocês, amanhã ou depois, tá bom? Lembrem de colocar o nome de vocês aqui no Message como presença, tá? E é isso. Rubiane, se você puder passar o recado lá para